aqui você encontrará uma solução. Porque o teorema de existência e unicidade para as equações diferenciais lineares de ordem 2 diz que há uma única solução desta equação definida em toda a reta, há uma única solução desta equação diferencial aqui, cujo valor no ponto 0 é 1 e a derivada primeira no ponto 0 é 2. Teorema de existência e unicidade para equação diferencial linear de ordem 2 diz isso. Portanto, esse problema tem uma única solução. Mas achar essa única solução, nesse caso, passa por achar a solução geral. E depois, isso que você falou, determinar as constantes. Tá? Então, procedimento. Primeiro, vamos resolver a equação homogênea associada. Resolver primeiro a equação homogênea associada. Só mais uma vez, isso é um exercício para y do linha menos 4f de x igual a agora isso. Pronto, tá certo. Então, comecemos. Mesmo procedimento. A equação característica Qual é a equação característica da equação homogênea associada? U ao quadrado, né? Menos 4 igual a 0. De quem? Equação característica da equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação diferencial linear homogênea? Né? F2' de x menos 4f de x igual a 0. Ela tem duas raízes, né? Ela possui duas raízes reais. Possui duas raízes reais e distintas. Que são quais, hein? 2 e menos 2. Daí a solução, ó. A solução geral φg, a solução geral φg de quem? Da equação diferencial linear homogênea, que é essa daqui, tá? É dada por quem, hein? Por φg de x igual a quê? A vezes e elevado a 2x mais b elevado a menos 2x, qualquer que seja o x real, onde A e B são dois números reais. Tá bom? Então, está resolvida a equação diferencial linear homogênea associada. Agora vamos achar uma solução particular dessa. Tá? Observe que isso aqui, ó, vou colocar aqui, vou apagar. Isso aqui é quem? É elevado a alfa x cosseno de beta x. Então, bote para cá, ó, só para cá. Quem é o número alfa mais e beta? O alfa é 1, né? E o beta é 1, não é? 1, ou seja, é o número mais i.
esse número não é raiz complexa da equação característica. A equação característica tem duas raízes reais. Acabaram as raízes reais. Se encerram as raízes reais nessa, 2 e menos 2. Então, ó, o número alfa mais e beta, que aparece aqui, né, que é o alfa é 1, o beta é 1, o alfa mais e beta, que é esse número, não é raiz da equação característica. Isto diz o quê? Isto diz que você terá sucesso em buscar uma solução particular que seja uma combinação linear de E elevado a alfa x, de E elevado a x cosseno de x e E elevado a x seno de x. Não, correto? Tá certo? Você vai achar uma solução particular, você vai procurar uma solução particular dessa forma, tá? A E elevado a x, o quê? Cosseno de x, mais B, E elevado a x, seno de x. Entendido? Então, bem, então vamos lá. Vamos fazer a conta. Dados A e B reais, seja φ de x, φ, a função dada por φ de x igual a E elevado a x, o quê? Cosseno de x, mais B, E elevado a x, seno de x. Lembrando que quando esse número aqui, formado, né, o alfa 1, beta igual a 1, quando esse número complexo é raiz da equação característica, você vai ter sucesso na busca por isso aqui multiplicado por x. Tá certo? Então, agora a teoria diz, você vai ter sucesso, pode fazer as contas, qualquer que seja o x real. Agora, tem-se. Eu preciso derivar para jogar na equação, para forçar a barra, né? E encontrar condições necessárias e suficientes sobre A e B, para que isso de fato seja a solução da equação, né? Da equação diferencial. Não. Não era para ser seno de menos 2x e multiplicar E elevado a 2 a 2x? Não, você tem que olhar para cá, ó. É elevado a alfa x cosseno de beta x. Quem é o alfa? Ah, sim, é o formato. É o formato daqui. Não tem nada a ver com as raízes da equação característica, não. Tá? Em princípio. Tá certo? Tem-se o número alfa mais e beta for raiz da equação característica, coisa que não é. Tá certo? Você olha para cá, ó. Para cá. Não é esse alfa não é o alfa daqui, não. Tá certo? Você olha para cá, ó. Até que eu nem me referi a alfa aqui. Tá? Tô olhando para cá. Então, você monta o número alfa mais e beta, formado daqui. Você percebe que ele não é raiz da equação característica, porque a equação característica tem duas raízes reais, 2 e menos 2. Então, a busca, tá, que vai ter sucesso, a busca por solução particular que terá sucesso, uma busca que vai ter sucesso, vai ser buscar uma solução dessa forma. Mas aí eu preciso derivar, certo? Eu preciso derivar e organizar para ter isso aqui. Então, vou precisar do espaço. Com certeza vou precisar dele. E aí, vejamos. Quem é a derivada de φ em x, ó? Lá, ó. Quem é a derivada de φ em x? Fica o quê? Aqui vai ficar A elevado a x cosseno de x, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos o seno. Então fica menos A elevado a x, o quê? Seno de x. Pronto, derivada disso aqui. Tá bom? Tá certo?
Agora vamos aqui. Vai ficar mais derivada de b elevado a x. B elevado a x seno de x. Ok? Ok? E aí vai ficar que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é b elevado a x, derivada do seno em x, que é o cosseno de x. Então isso aqui dá a derivada primeira. Vamos ajeitar, né? Vamos organizar. O que é que multiplica e elevado a x cosseno de x? Que é a e b. Então isso vai ficar a mais b. Eu acredito que assim fique melhor. E elevado a x o quê? Cosseno de x. Tá? E elevado a x seno de x é quem? Mais b menos a. Confere aí. Isso para todo x real. Isso é a derivada primeira. Ok? Certo? Agora, vamos à derivada segunda. Psi duas linhas de x. Então, mesmo processo, né? Fica o quê? A mais b é elevado a x cosseno de x. Cosseno de x. Tá? E depois, a mais b eleva a derivada do cosseno. Seno. Então, fica menos a mais b elevado a x, o quê? Seno de x. Certo? Tá? Isso é a derivada disso aqui. Agora, mais o quê? B menos A elevado a x seno de x. Tem a forma mais rápida de chegar aqui, mas eu prefiro fazer a conta assim. Tá? Fica B menos A elevado a x, né? Derivada disso, seno de x. E a derivada do seno é o cosseno. Então, mais o quê? B menos A, o quê? Elevado a x, derivada do seno, quem é o cosseno. Confere? Confere? Encontra. Deixa eu ver de novo. A mais B elevado a x cosseno de x, menos A mais B elevado a x seno de x. E depois, B menos A elevado a x seno de x, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E agora, ninguém para aí, né? Vamos ver o que é que multiplica elevado a x cosseno de x, ó. Ah, vai ficar mais simples, né? Obrigado aí. Percebeu? Vai ficar o quê? Ó, pega esse aqui, vai ficar o quê? Só 2b, né? 2b elevado a x cosseno de x e o e elevado a x seno de x. Vai ficar, porque aqui vai ficar menos b, né? E aqui tem mais b, certo? Cancela. E aqui vai ficar menos 2a elevado a x seno de x. Isso para todo x real. Ok? Pronto, então dá mais uma passada, que eu não posso errar não. Aqui dá 2b, e aqui vai ficar menos a menos 2a, menos b mais b. Logo, você tem o seguinte, psi dessa forma aqui é solução da equação diferencial linear, né? Que é essa equação aqui, ó. Vou colocar aqui, que eu não... F duas linhas de x, tá?
menos 4f de x. F de x igual a quê? E elevado a x cosseno de x. Deixa eu apagar isso aqui é só para ter o entendimento, né, de qual você vai buscar. Se e somente se, vamos lá. Se somente se, π, né, π 2 linhas de x, menos 4 π de x, isso é igual a quê? E elevado a x cosseno de x, para todo x real. O que ocorre se somente se, quem é π duas linhas? Está aqui, ó. π duas linhas, deixa eu ver. 2b, E elevado a x cosseno de x, menos 2a, né? E elevado a x seno de x, isso é a derivada segunda, menos 4 vezes φ, né? Menos 4 vezes si. Ficou mais fácil, né? Porque não tem a derivada primeiro, certo? Menos 4 vezes φ, então vai ficar o quê? Menos 4 vezes si, vai ficar menos 4a elevado a x cosseno de x, né? Menos 4b elevado a x seno de x, ó, derivada segunda, menos 4 vezes a derivada primeira, isso tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a elevado a x cosseno de x, qualquer que seja o x real. E eu tenho certeza que isso ocorre se, se somente se, vamos ajeitar primeiro. O que é que multiplica E elevado a x cosseno de x, aqui desse lado? E elevado a x cosseno de x, fica 2b, né? 2b, ó, onde é que aparece E elevado a x cosseno de x? E elevado a x cosseno de x aparece aqui e aqui, né? 2b menos 4a E elevado a x cosseno de x, e elevado a x seno de x, ó, elevado a x seno de x, que aparece aqui, né? Tá? Mais, vou botar um mais aqui, vou tacar um mais, e fica o quê? Menos 2a, menos 4b, tá? E elevado a x seno de x, isso é igual a quê? A elevado a x cosseno de x, qualquer que seja o x real. E isso ocorre se, com certeza, né? 2b menos 4a é igual a quanto? É igual a 1. E o quê? Menos 2a menos 4b é igual a 0. Mas eu sei que é se somente se, porque as funções são linearmente independentes. Certo? Entendido? Então eu só tenho que resolver aqui, ó. Vamos resolver aqui. Vai ficar, ó, como é que fica? 2b menos o quê? Menos 4a igual a 1. E fica, vamos multiplicar essa daqui por quanto? Por menos 2, né? Então fica o quê? 8b, tá certo? 8b mais 4a igual a 0, certo? Entendido? 2b menos 4a igual a 1. E multiplica essa daqui por menos 2, né? Fica menos 8b mais 4a igual a 0. Então fica como, hein? Somando, tá o quê?
10b igual a 1. Ou seja, b é igual a quanto? A 1/10. Tá? E daqui você tira que o A é menos 2b, né? Porque 2A fica o quê? Fica A mais 2b igual a 0, A igual a menos 2b. Ou seja, A igual a menos 2/10. Entendido? Então isso é verdade se somente se... Ó, de novo, que não pode errar, tá certo? Olha, essa equação aqui, eu coloquei aqui, 2b menos 4a igual a 1. E essa daqui, eu coloquei aqui multiplicando por menos 2, tá certo? E fica 8b mais 4a igual a 0. Quando eu somo, fica 10b igual a 1, b igual a 1/10. E a igual a menos 2/10. Então isso ocorre se somente se A igual a quanto? Menos 2/10. E B igual a quem, hein? A 1/10. Se eu não errei em conta, tá aí. Dá só uma repassada, né? Ó. Tá aqui a derivada segunda, daqui. A gente erra muito em sinal, né? Menos 4 vezes a função. Menos 4a elevado a x menos 4. Então, pega isso aqui, dá 2b menos 4a elevado a x cosseno de x, e fica menos 2a menos 4b elevado a x seno de x. Só ocorre se somente se você tem isso, que está isso. Pronto. Digo, pronto, pode usar.